Fala galera, bem-vindos à nossa segunda aula da Biotecnologia 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pHmetros e balanças. Bom, pHmetro é um equipamento bastante comum nos laboratórios, cujo objetivo é medir o pH de uma solução, ou seja, o potencial de hidrogênio. Tá? Ele é constituído basicamente por duas partes, que é um eletrodo e um circuito potenciômetro, que vai medir então esse potencial. A leitura desses valores é feita em milivolts. Então, qual é a tensão que o eletrodo gera quando ele está submerso na solução? Então, a gente pega o eletrodo e coloca dentro de uma determinada solução que eu quero medir esse pH. Nós temos dois modelos ali embaixo, na foto, que mostra um pHmetro de bancada e um pHmetro desses mais portáteis, mas o princípio é o mesmo. A gente vai inserir uma parte desse equipamento, que é o eletrodo, dentro do líquido e ele vai então ter uma tensão elétrica, que é medida em milivolts. Aí nós temos então uma conversão desses valores de milivolts para potencial de hidrogênio para pH. Então, basicamente, o slope, a taxa de mudança desse valor de voltagem é de menos 59,16 milivolts para cada 1 unidade de pH. Então, uma solução com pH 7, ou seja, uma solução com pH neutro, ela deve ter uma tensão de 0 milivolts. Aí uma solução com pH 8, o valor da intensidade vai ser menos 59,16 milivolts. Já uma solução com pH 9, aumenta mais uma unidade de pH, o valor da intensidade, da tensão, vai ser de menos 118,32 milivolts. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, o que nós temos é uma escala, que é baseada na tensão, no potencial da solução e é convertido para um valor de pH, certo? Geralmente, os pHmetros têm a possibilidade de você fazer essa leitura em milivolts ou em pH. Tem um botãozinho lá que você consegue mudar essa unidade de medida. Mas a gente, de modo geral, usa o valor de pH. É interessante você usar o valor de milivolts para ver como é que está a calibragem desse equipamento, se você está fazendo mesmo essa alteração, utiliza lá uma solução de pH neutro e ver se o valor dela é realmente lá o menos 59,16 ou é zero ou é menos 118,32. É óbvio que se você pegar uma solução com pH 7 e o valor estiver lá menos 118,32 milivolts, é porque o teu pH está totalmente descalibrado. Bom, o pHmetro então de bancada, que é o que a gente usa nos laboratórios geralmente, ou de aqueles portáteis, a gente usa mais para atividade de campo ou na falta desses aqui. Esses de bancada são mais precisos, mais robustos. Ele possui um sensor de temperatura, que é aquela hastezinha metálica que tem ali junto com o pHmetro. E para que serve? Bom, essa tensão em milivolts, ou seja, esse pH que nós estamos medindo, ele é dependente da temperatura. Então, o sensor de temperatura vai fazer com que a gente tenha na medida essa compensação. Conforme a temperatura da solução que está sendo medida, é feita uma compensação, um ajuste para termos o pH correto. Temos então essa outra haste, que é uma haste de vidro, o eletrodo seletivo. É este eletrodo que tem a capacidade de fazer a medida da tensão, a medida do pH. E essa outra parte que é o potenciômetro, que é a parte que realmente vai fazer o cálculo, vai medir qual é a potência e transformar isso em um valor de pH. Existem diferentes tipos de eletrodos,
apesar de que o princípio é o mesmo, existem eletrodos diferentes. Em linhas gerais, o que nós temos é uma referência de prata-cloreto de prata, então a reação ali entre a prata e o cloreto de prata, que estão dentro do eletrodo, no interior do eletrodo, em uma solução saturada de cloreto de potássio, tá? É essa interação aí que vão fazer com que a gente tenha a medida dessa tensão, dessa milivoltagem. O importante desse processo aí é a membrana porosa de vidro do eletrodo. Por que ela é importante? Porque essa membrana porosa, ela é que vai possibilitar a medida do pH, certo? Então, existem alguns cuidados necessários para essa membrana não ser danificada, não ser, por exemplo, entupida, né? Quando a gente prepara no laboratório de cultura de tecidos vegetais um meio de cultura com agar para solidificar. O agar não deve ser adicionado ao meio antes de medir o pH. Porque quando a gente vai medir o pH, se tiver agar dentro dessa solução, as partículas do agar vão se ligar, vão grudar nesse bulbo poroso. E, por consequência, ele vai entupindo os poros desse bulbo. E chega um momento em que não há mais essa troca de íons entre a parte interna e externa do eletrodo, né, nessa membrana de vidro do eletrodo, e aí o pHmetro não vai mais funcionar. Então existem esses cuidados que a gente tenha sempre em mente. Não utilizar substâncias que podem se grudar no pHmetro, não usá-las, não medir o pH de uma solução com substâncias que possam se prender no bulbo. Tá? Então, qualquer substância que pode se depositar sobre o bulbo poroso, como o agar ou fita gel ou qualquer outra substância semelhante, não deve ser medido o pH. Você acrescenta essa substância depois. Isso vai mudar o pH? Vai mudar um pouquinho o pH, sim. Mas não é nada que não tenha sido já testado, avaliado, e existe uma compensação. Então, quando a gente prepara um meio de cultura com pH 5,8, é porque depois, ao adicionar o agar, a gente tem essa pequena alteração de pH e não vai interferir drasticamente lá na cultura das minhas plantas, e elas não vão poder absorver os micronutrientes, os macronutrientes, certo? Outro cuidado muito importante é que esse bulbo poroso ele não pode ficar desidratado. Então existe sempre um suportezinho, tipo um frasquinho que fica cheio de cloreto de potássio, 3 molar, a mesma solução que tem dentro do eletrodo, tá? E o bulbo do eletrodo deve ficar sempre mergulhado dentro dessa solução. Então é por isso que quando a gente vai lá ver o pHmetro, ele não está em uso, tem aquele frasquinho ali na ponta. Tá? Esse frasquinho ali está cheio de uma solução de KCl 3 molar, que é a mesma que tem dentro do bulbo, e mantém então esse bulbo hidratado. Se a gente deixar ele sem esse contato com a solução de KCl, ele vai desidratando. Tá, enquanto a gente está medindo o pH, tá, ele tem um tempinho ali, não tem problema de ele ficar fora. Mas você não vai medir o pH e deixar ele fora. Depois de 3 dias você vai lá medir pH de novo e o bulbo ficou todo esse tempo no ar, em contato com o ar, desidratando, ressecando, certo? Então, cuidado, e sempre para que essa solução dentro do frasquinho fique em contato com o bulbo, acaba derramando um pouco, evaporando, perdendo ali. Então tem que ter cuidado para que esse frasquinho ali sempre tenha a solução de KCl. Quando ela estiver baixa, não está mais entrando em contato com o bulbo, até mesmo da forma de você colocar o bulbo dentro desse frasquinho, é importante ter o cuidado para que fique sempre hidratado, a membrana porosa do eletrodo fique sempre hidratada.
A calibração do pH é muito importante e ela deve ser feita com as soluções de calibração que a gente compra, que elas já têm realmente aquele pH certinho que é confiável. Então, geralmente a gente usa 3 tampões, ou menos 2, né? O 7, o 4 e o 9. Então, são soluções que você tem certeza que estão naquele valor. Então, o biftalato de potássio e hidróxido de sódio, ele é um tampão com pH 4. A gente usa ele de que forma? Tu vai fazer a calibração, clica nos botãozinhos para fazer calibração do pHmetro, e aí, quando você colocar o teu eletrodo dentro dessa solução, tem que o pHmetro marcar 4. Se não estiver marcando 4, ele está descalibrado, aí você ajusta. Tem a solução de pH 7, que é o fosfato de sódio, fosfato de potássio monobásico. Essa solução, então, faz a mesma coisa. Vai colocar lá o eletrodo e ele tem que estar com o valor 7. E o pH 9 é uma solução de ácido bórico cloreto de potássio. Certo? Como fazer a calibração é uma atividade que a gente tem que fazer no laboratório. Certo? Então, vamos ter essa atividade em laboratório para fazer, quando possível, a calibração. Muito bem, conhecendo agora as partes, né, os conceitos básicos do pHmetro, vamos ver como é a maneira correta de utilizar o pHmetro. É importante falar isso, porque parece que é muito fácil, chega lá, coloca dentro do vidro lá com líquido e pronto. Não, tem alguns detalhes que a gente precisa ter cuidado para fazer o uso eficiente do pHmetro, tanto para ter o resultado correto, quanto para ter no equipamento funcional. Então, primeiro, antes de fazer a medida, tem que lavar bem o eletrodo com água deionizada. Para quê? Para retirar os resíduos que tem daquela solução que ele estava mergulhado, certo? Esse resíduo, se você colocar, vai misturar com a tua solução, vai fazer alterações lá, vai interferir no pH. Então, lava ele com água deionizada e seca levemente com um papel macio e absorvente. Não é para esfregar ali o papel para secar. É só encostar o papel no bulbo que, por capilaridade, a água vai passar para esse papel e ele vai secar. Depois de lavado e seco, você mergulha o eletrodo e o sensor de temperatura na solução. Bom, o que significa isso de mergulhar adequadamente? É que o bulbo todo tem que estar mergulhado no líquido. Tu não pode simplesmente encostar a pontinha do bulbo e achar que vai estar medindo o pH devidamente, que só porque pegou a pontinha do bulbo está certo. Porque o termômetro ali, o sensor de temperatura, aliás, está próximo, ele já mede a temperatura. Não, você tem que ter realmente esse bulbo mergulhado lá dentro do teu líquido. Tem que ter cuidado, porque algumas vezes você precisa usar dentro da solução ali um agitador, né, magnético, então fica naquele imãzinho girando lá embaixo. Você não pode colocar o teu bulbo até muito lá no fundo do tubo, porque vai bater o ímã, pode até chegar a romper o bulbo. Certo? Então, cuidado ao mergulhar ele ali. Depois de fazer isso, tu vai ajustando o teu pH, ou com uma solução de NaOH ou com uma solução de HCl. Né? Uma solução básica de hidróxido de sódio, se você precisa deixar o teu pH mais baixo, ou uma solução ácida de ácido clorídrico, que você precisa deixar o teu pH mais ácido. E aí você vai pingando uma, duas gotinhas, ou um ou outro, para que você tenha a alteração do pH. Geralmente a gente tem soluções de NaOH e de HCl com concentrações de 1 normal, de 5 normal, e você usa essas soluções conforme o quanto você tem que mudar o pH. É interessante usar agitador magnético para misturar bem isso aí. Né? Se você pinga a tua gotinha de HCl lá num cantinho do frasco, vai demorar mais até
essa acidez se espalhar por toda a solução e você ter ali no bulbo a medida correta. Se você depois pingar bem pertinho do bulbo, vai ter uma medida também muito mais ácida, porque está perto do bulbo, mas depois ela vai se espalhar. Então tem que esperar estabilizar, não é pinguei e já está certo, não. Pinga a gotinha, deixa ali ele misturar um pouco, e aí você vai ver que o teu valor de pH estabiliza e você tem ele correto. Tá? Manter então a ponte salina, que é essa parte aqui, ó, embaixo destacada ali, abaixo do nível da solução, toda ela mergulhada. E esse aqui é o sensor de temperatura que deve ficar lá também para ajudar nesse ajuste da medida de pH. Tá. Então temos aí diferentes tipos de sensores, né, de eletrodos. É importante você ver qual é o que está sendo utilizado no teu laboratório, no teu material. Tem pequenas diferenças nele, mas principalmente se você precisa trocar, comprar um novo, saber qual que você vai comprar. Tem os universais, sim, mas é importante saber quais são qual é o tipo de eletrodo que está sendo usado no laboratório e manter aquele mesmo modelo que está sendo comprado. A limpeza do equipamento é sempre muito importante. É uma situação bem complicada sempre nos laboratórios, porque quando a gente vê os equipamentos são cobertos de sujeira e mal cuidados, e o que acaba prejudicando todo mundo. Então, cuidado com o depósito de sais, vai juntando sal em cima das partes, do eletrodo ali. Então, se começa a depositar sais, começa a ficar todo ele branco com sais grudados, o que você faz para limpar? Deixa o eletrodo imerso nele em água, né, por 10 a 15 minutos e deixa que esse sal vá se dissolvendo. Não vai pegar uma lixa e lixar ali para tirar, né, pegar uma faca e raspar os sais. Não, coloca ele, mergulha dentro da água e deixa dissolver. Se a sujeira é com óleo e graxa, depositou óleo e graxa, algum tipo de gordura por causa de uma substância que você foi medir pH e ficou gorduroso, né? Então, tem que lavar o bulbo com detergente de pH neutro, biodegradável, e com água, tá? Para remover essa gordura. Novamente, não é para esfregar, é para lavar com cuidado, delicadamente. A junção de referência fica entupida por ressecamento do sal. Então, né, os sais não são limpos, você não vai deixando, o sal deposita, você não limpa, e chega uma hora que começa a entupir tudo e não entra mais, não há mais a troca iônica ali. Então, o que fazer? Você aquece uma solução de KCl 3 molar, que é aquela mesma que o bulbo fica mergulhado, tá? Não mais do que 50 graus Celsius, e deixa o sensor dentro dessa solução, né, para que o sal que está ressecado ali na junção de referência vá se desmanchando e desentupa, certo? Depois deixa o eletrodo esfriar normalmente e pronto. Se a junção de referência está contaminada, ou seja, tem outro tipo de solução ali, além das que deveriam estar, além do KCl ou qualquer outra solução que acabou entrando e contaminando, né, usa uma solução de tioureia para fazer essa limpeza. Simplesmente deixa o eletrodo imerso na solução por 30 minutos e ele vai limpar. Se houve depósito de proteínas, usa uma solução de pepsina, que também vai degradar essas proteínas e fazer a limpeza. Claro, se você tem certeza que este é o problema que está acontecendo, né? Nunca faça nenhum procedimento de limpeza ou de manutenção sem ter certeza do que está fazendo. Se você não tem certeza, procure alguém que saiba, e se ninguém no laboratório sabe, ninguém de outro laboratório sabe o que está se passando, qual é o problema, ninguém tem certeza se o depósito é de proteína, de gordura, se houve algum tipo de entupimento, o melhor mesmo é você mandar o equipamento para manutenção. Certo? Entendido? Vamos em frente então. Balanças de laboratório. Basicamente, nos laboratórios a gente tem dois tipos de balança, né? As balanças analíticas
e as semi-analíticas. As balanças analíticas elas têm maior precisão e são utilizadas para medir massas menores, tá? 0,0001 grama. Então, aquelas soluções que precisam uma concentração muito baixa, vou preparar hormônio, precisa só uma pequena quantidade daquele hormônio vegetal para preparar a solução. Usa uma balança analítica. E as balanças semi-analíticas, elas têm menor precisão e são usadas para medir coisas mais pesadas, né? Maiores massas, a partir de 0,01 grama. Um cuidado importante é a carga máxima de trabalho. As balanças sempre têm lá a indicação, vai de tanto a tanto. Então, tu não vai pegar uma balança cujo limite dela é 100 gramas e encher de coisa lá em cima, certo? Então, você vai selecionar a balança de acordo com aquilo que ela mede, né? As indicações dela. Então, por exemplo, se eu quero pesar uma amostra, quero pesar 1 quilo de um determinado sal, qualquer um produto lá para preparar uma solução, use uma balança cujo máximo dela, o máximo que ela suporta a raio de trabalho, seja o dobro, então 2 quilos. Tá? Uma balança que tenha uma carga menor, você pode acabar danificando ou não ter tanta precisão nessa medida. E quando a diferença é muito grande, pegar uma balança cuja carga máxima é de 2 kg para pesar 0,1 grama, essa balança não tem precisão para fazer essa medida. Então, é importante a gente fazer essa escolha da balança com relação à massa que eu quero medir, pensando na massa, na carga máxima dessa balança. Então, quanto mais ajustado você tiver essa relação da carga que eu quero utilizar, que eu quero pesar, e a carga máxima da balança, mais correta vai ser a tua medida. Nos laboratórios, então, a gente tem as balanças de acordo com a necessidade, você vai usar aquela balança, tá? Quanto maior a precisão, menor a carga máxima dessa balança. Então, as balanças analíticas são mais precisas, dão valores mais certos, tá? Mas são para valores menores, para pequenas unidades. Então, enquanto uma balança semi-analítica, a gente trabalha de 0,01 até 0,1 grama, né, de precisão, as balanças analíticas têm uma precisão maior, medindo de 0,001, né, até 0,00001 grama, certo? Então, quanto mais precisa for essa balança, menor vai ser a massa que ela suporta medir. Como isso funciona no dia de laboratório? Vamos pensar aqui em duas situações. Preparar um tampão de lise para extração de DNA. Eu vou preparar 100 ml desse tampão. E também vou preparar meio de cultura MS para cultura de tecidos vegetais. Então, eu vou preparar 1000 ml. Veja que o volume que eu vou preparar de tampão de lise é 10 vezes menor do que o volume do meio de cultura. Tá? Bom, vamos lá. O que eu preciso para preparar esse tampão de lise para extração de DNA? Eu preciso de 2 gramas de um detergente chamado CTAB, 8,2 gramas de sal, NaCl, 1 grama de PVP. Tá? Os outros ali são volumes. Então, eu vou precisar uma balança para medir 2 gramas, 8,2 gramas e 1 grama. Para preparar o meio de cultura MS, que é 10 vezes maior o volume, eu vou precisar de 0,83 miligramas de iodeto de potássio, 0,25 miligramas de Na2MO4, né, o molibdênio, 0,25 miligramas de sulfato de cobre, 0,025 miligramas de sulfato de cobalto. Então vejam que são valores, apesar de eu preparar uma solução 10 vezes maior o volume, a massa do que eu preciso pesar desses sais é muito menor. Portanto, eu vou precisar de uma balança semi-analítica para pesar 2 gramas, 2 gramas e 1 grama, e uma analítica com muito mais precisão,
muito mais sensibilidade para pesar as substâncias necessárias para preparar o meio MS. Como que a gente evita, o que que acontece, o que que causa erros de pesagem, tá? Então, um dos problemas do erro de pesagem pode ser a questão da carga mínima. Ou seja, qual é o mínimo que aquela balança que eu vou utilizar é capaz de aferir. Se o mínimo que ela vai aferir é 0,01 grama, eu não consigo ter ali a pesagem de 0,0001 grama. Então, qual é o mínimo que ela consegue aferir? Tem que pegar uma balança equivalente, utilizar uma balança equivalente àquele valor que você precisa. Tá? Troca do local de uso. Ficar trocando balança de lugar é uma coisa horrível, porque isso acaba descalibrando toda ela. Existem sistemas internos bastante sensíveis, e se você fica mudando uma balança para lá e para cá, arrasta, puxa, ergue, coloca no lugar de novo, ela vai acabar sendo descalibrada. Então, uma vez que você instalou a balança, calibrou, está tudo certinho, o ideal é deixar ela naquele lugar e não retirar dali. O nivelamento da balança, ela tem, normalmente as balanças têm um nívelzinho, né, já incluído nelas ali, e aí a gente pode ver se esse local está certinho, está nivelado. Uma balança desnivelada no plano horizontal também vai resultar em erros de pesagem. A taragem da balança, né? Isso aí é um erro bem comum, principalmente quando a gente está começando a trabalhar com isso. Você não vai pesar o sal, seja qual for a solução, direto no pratinho da balança, né? Você coloca um outro recipientezinho para colocar esse material dentro. Só que esse recipiente, obviamente, tem uma massa. Então, quando a gente coloca esse recipiente sobre o prato de pesagem, tem que lembrar de tarar, ou seja, fazer com que a balança volte a zero. Ela vai descontar aquele valor do recipiente que você colocou ali em cima. Mesmo que seja só um pedacinho de papel que você vai pesar em cima desse papel, do teu sal, um pedacinho de alumínio, um cadinho, seja qual for, colocou, tem que tarar ele para tarar a balança para que esse valor seja descontado. Outra coisa que a gente também algumas vezes ignora, mas eu estou com pressa, vou fazer rapidinho, é que a balança precisa de um tempo de aquecimento. O ideal é que a gente deixe ela ligada por ao menos uns 30 minutos para depois fazer a pesagem. Tá? Bom, para uma pesagem mais, assim, de uma quantidade maior, né? Vou pesar 20 gramas de sacarose. Bom, aí você tudo bem, né? Espera, não precisa esperar os 30 minutos. Vai ter um erro? Sim, vai ter um erro de pesagem, mas esse erro é pequeno e não vai interferir. Mas quando, por exemplo, você precisa preparar uma solução com molaridade muito específica, é importante a confiabilidade dessa pesagem. É importante a gente ter, então, esse tempo de aquecimento. Portanto, cheguei no laboratório, sei que hoje eu vou trabalhar com pesagem, já liga a balança. Deixa ela aquecendo enquanto vai preparando as outras coisas, vai pegando as soluções, os reagentes e tudo mais, e deixa a balança aquecer para ter realmente uma pesagem confiável com bons resultados. Na nossa situação atual e antiga, e sempre foi, compra de equipamentos e principalmente manutenção de equipamentos é uma preocupação muito grande para qualquer coordenador de laboratório. Por quê? Porque é caro e esses custos todos são difíceis de a gente conseguir recursos para isso. Então é importante que a gente tenha cuidados com os nossos equipamentos. Então, já falei dos cuidados com o pH, agora quais são os cuidados necessários com a balança? Primeiro, existem impactos no prato de pesagem e, consequentemente, no mecanismo, no sistema mecânico da balança, né? No mecanismo de pesagem. Então, evite bater qualquer coisa, derrubar. Claro, acidentes acontecem, acidente é acidente, falamos disso na nossa primeira aula. Mas tenha cuidado para que não haja batidas, impactos diretos ali.
Não coloque nunca o produto ali, o sal, o sólido, seja qual for que você vai pesar, diretamente no prato da balança. Sempre utilize um papelzinho, um pedacinho de papel alumínio, papel manteiga, um recipientezinho de plástico. Se for uma balança com uma capacidade maior, você pode usar até um pequeno becker para pesar. Não coloque o material direto no prato da balança. Tá? Coloque esse material, esse becker, esse papel, ou seja o que for, no centro do prato da balança, não lá num ladinho do prato ou no outro. Cuidado para não derramar líquidos ou qualquer outro tipo de substância dentro da balança. É meio lógico, né? Sim, mas falta de cuidado faz com que você derrame líquidos e destrua a tua balança. Já falamos, não mude a balança de lugar, mantenha ela sempre num lugar fixo para não ficar com essas mudanças aí, alterando e danificando ela. E uma coisa muito, hiper, ultra, mega importante e que o pessoal esquece. Limpe a balança antes e após o uso, principalmente após o uso, porque é comum, ao você utilizar ali a balança para pesagem, derramar um pouquinho de uma substância aqui, respinga uma coisinha lá, e isso vai acumulando, e daqui a pouco uma balança que a gente comprou ela branca, ela já está roxa, de tanta coisa que tem derrubada em cima, que vai grudando e misturando, vão ocorrendo reações químicas. Então, limpe a balança, pega um pincelzinho, passa ali para tirar qualquer solução que ficou, qualquer produto, qualquer pozinho que ficou ali, dá uma limpadinha na balança e isso mantém a nossa balança sempre em bom funcionamento. E antes de qualquer coisa, solicite orientação. Não tenho certeza se ao apertar esse botão aqui eu realmente vou fazer a mudança que eu preciso ou não. Ah, essa balança aqui tem um monte de botãozinho que eu usava, antes só tinha 2, 3, essa aqui tem... Pergunte, peça orientação. Não faça nenhum tipo de uso de equipamento sem antes saber realmente como utilizar. Como limpar a nossa balança? Bom, primeiro, remova o pó, sujeira, limpa ela dessas coisas mais simples. Pega um pincelzinho e passa ali para retirar essa sujeira. Pode passar um lencinho, um paninho, uma coisa assim. Tá? Depois de tirar essa sujeira de pó, de sólidos, tem substâncias pegajosas, grudentas, daí depois você limpa essas substâncias. Tá? Não sopra para tirar a sujeira. Ah, tem um pozinho ali em cima, vai soprar para tirar. Não sopra porque você acaba jogando isso para dentro da balança. Ela tem ali os orifícios e essa sujeira acaba indo para dentro da balança. Para limpar qualquer coisa grudenta, pegajosa que tenha, a gente geralmente usa um paninho, né? Mas tem que ser um paninho que não tenha, que não solte fiapo, senão você limpa de um jeito e suja de outro. Então, umedece este pano com um solvente suave, o álcool isopropanol ou etanol 70%, são substâncias boas para fazer essa limpeza, tá? Mas não é jogar um monte também, né? É umedecer, só deixar úmido o paninho para limpar. Não é indicado você usar uma esponja, pega uma esponja de louça, pega o lado verde da esponja ali e esfrega. Não faz isso, tá? E nem use solvente forte, como por exemplo éter ou qualquer coisa assim. Também não é indicado a gente borrifar ou jogar o líquido em cima, porque tem bastante sujeira, vou jogar aqui em cima para facilitar. Não faz isso porque vai danificar mais do que você deixar essa sujeira, tá? Então, não jogue diretamente em cima. Umedece o paninho e daí vai esfregando ali levemente para limpar. Ao usar o pano e escova, começa a limpeza a partir do cone, né, a parte onde está o prato, e depois vai indo para as outras partes. Partes da balança que podem ser removidas, então tem balança que tem ali aquela parte de cima, né, que fecha ela, você pode remover, então vai retirando, vai limpando, removendo essas peças com calma, vai retirando tudo para limpar. Se for possível, né, não desconecte nada, não desligue nada, não tire nenhum cabo. Se precisar tirar o cabo, tudo bem, tira, mas tenha certeza de qual cabo você tirou de qual lugar para depois conectar certinho de novo. Tá? Evite também ficar virando a balança, tira ela para cá, tira para lá. Vou virar de ponta cabeça para tirar as sujeiras de dentro. Tudo isso vai danificar. Então deixa a balança quietinha no lugar dela e vai limpando ela com as indicações que a gente deu aqui. Novamente, antes de fazer a limpeza da balança,
Procure alguém do laboratório que já sabe, o técnico, o professor, um colega mais experiente. Procure alguém que já conhece, que já sabe como fazer e siga as orientações, certo? Muito bem. Para a nossa próxima aula, nós vamos falar de um outro equipamento bastante útil, bastante utilizado, que são as câmeras de fluxo laminar. Certo, gente? Muito obrigado. Por hoje era isso e até a nossa próxima aula. Valeu!